estudantes, tudo bem com vocês? Bem, eu peço licença para adentrar no celular com mais uma aula de matemática. E o tema da nossa aula de hoje será ângulos em feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa é a parte 2. Bem, então perceba lá o que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje. Nós vamos precisar do caderno ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha, régua, transferidor e jogo de esquadros. Então eu vou te dar um minutinho aí, um tempo para você separar o seu material. E aí, você lembra o que nós vimos na aula passada? Bem, se não lembra, eu trouxe aqui um resumo para a gente poder observar. Na aula passada, nós vimos as posições relativas entre retas no plano. Então, primeiramente, a gente aprendeu aí a distinguir o que é segmento de reta, o que é semi-reta. Qual que era a diferença? Quando eu estou tratando de reta, eu represento essa reta com as setas nas extremidades, que significa que ela se prolonga infinitamente. Agora, quando eu estou tratando de segmento de reta, como por exemplo, o lado para representar o quadrado, o lado de um quadrado, a gente não determina por essa marcação de duas setas nas extremidades, a gente só faz o risquinho mesmo ou os dois pontos nas extremidades. Agora, quando a gente está tratando de semi-reta, aí a gente tem um começo, mas não tem um fim. Então, é só uma das extremidades que vai estar representado por essa setinha. Lembra disso? Então a gente distinguiu o que seria segmento de reta, semi-reta e reta. Aí a gente viu também as posições relativas. O que seriam as posições relativas? Eu tenho retas paralelas, nós aprendemos a traçar lá as retas paralelas, de fato não à mão livre, mas utilizando aí a régua e o esquadro. Nós também traçamos aí retas concorrentes, quando a gente fez o feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, quando a gente tem retas concorrentes, significa que elas se cruzam, se cortam em algum ponto, em um único ponto. Já as retas paralelas, elas nunca vão se encontrar, elas nunca vão se cortar. Esse ponto nas retas concorrentes, quando elas se cortam, elas formam 4 ângulos. E é a característica desses ângulos que a gente discutiu na aula anterior. Aí, quando esses ângulos que são cortados que formam-se, quando as retas são cortadas, se esses ângulos forem de 90 graus, além das retas serem concorrentes, elas também são ditas perpendiculares, certo? Então, aqui ela forma um ângulo de 90 graus. Esses 4 ângulos são ângulos medindo 90 graus. Lembraram disso? O que mais que nós vimos? Nós vimos aí a característica, desses ângulos que são cortados pela reta transversal em relação ao feixe de retas paralelas. Então a gente viu os ângulos que são opostos pelo vértice, a gente viu os ângulos que são colaterais internos, colaterais externos, a gente viu os ângulos que são correspondentes. Então, lembrando lá dos ângulos opostos pelo vértice, a gente traçou as retas paralelas, a gente traçou a transversal e observou esses ângulos aqui formados pelo encontro dessas retas. Então, aqui, os ângulos opostos pelo vértice são os ângulos que se opõem em relação ao vértice. Aqui está o vértice, ou seja, o ponto de encontro das retas, da transversal com a paralela. Aqui está o ponto de encontro. Então, o que é oposto pelo vértice? Os ângulos que se opõem em relação ao vértice. Então, o B é oposto a D, oposto pelo vértice. O A é oposto pelo vértice, O A e o C são opostos pelo vértice. O F e o H são opostos pelo vértice. O G e o E também são opostos pelo vértice, o I e K, e J e L são ângulos opostos pelo vértice. Aqui estão os pares de ângulos opostos pelo vértice. E tem uma característica muito importante, dos ângulos opostos pelo vértice. Note que eles têm a mesma cor aqui, ó. O B
tem a mesma cor que o D, o A tem a mesma cor que o C e assim por diante. O que isso significa? Que eles são congruentes. Ser congruentes, lembrando lá, é a mesma medida. Então, quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, por exemplo, se o ângulo D, vamos supor aqui, ó, essa abertura é uma abertura do ângulo D maior que 90 graus. Vamos supor que seja 110 graus. Se o ângulo D é 110 graus, o ângulo B também vai ser 110 graus, porque ele tem a mesma medida, certo? E aqui também, ó, se o A for aqui é um ângulo menor que 90, ó. Se o A for, por exemplo, 80 graus, o C também vai ser 80 graus, porque eles são opostos pelo vértice e eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Lembraram disso? Ah, mas como é que você sabe que eles têm a mesma medida? A gente pode utilizar aí até o transferidor, né, que foi dos instrumentos, né, que a gente mostrou na aula passada, que é o instrumento utilizado para medir o ângulo. Então, se você quiser fazer o teste lá com as retas paralelas que você traçou na aula passada e a transversal, meça com o transferidor. Você vai observar, se você traçou as paralelas bem direitinho, tá? Você vai observar que o B e o D, por exemplo, têm a mesma medida, ok? Aí nós vimos também os ângulos que são correspondentes. Mas o que eram os ângulos correspondentes? São os ângulos que estão na mesma posição em relação às retas paralelas. Então, por exemplo, em relação à reta paralela, eu tenho B e tenho F. Eles estão na mesma posição, então eles se correspondem. Além disso, eu tenho o J também. O J também está na mesma posição. Então, B, F e J são correspondentes, ó. B, F e J. Além dos outros também ali que estão na mesma posição, ó. O A, o E e o I também estão na mesma posição, então eles são correspondentes. Quem mais? O D, o H e o I. O C, o G e o K também são correspondentes. Ah, importante lembrar, lembra desse símbolo aqui em cima da letra que nós utilizamos? Que é para representar ou denotar que nós estamos nos referindo ao ângulo, porque só a letra por si só ela não me diz nada. Eu posso no máximo dizer que ela é uma incógnita nesse contexto, mas quando eu uso essa sinalização em cima, significa que eu estou me referindo ao ângulo B, ao ângulo A, ao ângulo D, ao ângulo C e assim por diante. Agora anotem a característica desses ângulos correspondentes, ó. Por exemplo, o A, o E e o I. O que a gente pode dizer deles? Será que eles são congruentes? A cor deles aqui, ó, é a mesma. Então, sim, eu posso dizer, né, que eles são congruentes, ou seja, eles também são ângulos de mesma medida, ok? Agora nós vimos também, ó, ângulos alternos internos e alternos externos. Bem, a própria nomenclatura de alternos que nós vimos na aula passada significa que eles estão em lados alternados em relação à reta transversal. Então, um ângulo está do lado direito e outro ângulo está do lado esquerdo da reta transversal. Isso quer dizer que eles são alternos. Agora, o que significa ser internos? Aí a gente vai olhar para as retas paralelas. Então, por exemplo, internos em relação a essas duas retas paralelas. Quem que está do lado de dentro das retas paralelas? O C, o D, o F e o E. Se eu for olhar para essas outras duas retas paralelas, quem que está no lado interno? GH, JI, certo? Então, isso significa ser interno. Externo é o oposto, né? Então, se eu olhar para essas duas retas paralelas novamente, quem que seria externo? BA, GH. E se eu olhar para essas duas, quem que é externo? FE e KI. Certo? Então, agora observando alternos e internos. Então, olhar para essas duas retas paralelas. Quem que está interno aqui e alterno ao mesmo tempo? O C e o E estão em lados opostos da reta. Um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito. E ambos estão internos à reta paralela. Então, eu posso dizer que o C e o E são ângulos alternos internos, ó. Tá aqui, ó, C e E. Além disso, o D e o F também. Um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo. E ambos internos à reta paralela. Então, eles também são classificados como alternos e internos. Além de outros dois pares ali que já foi mencionado na aula anterior. Temos também os ângulos alternos externos aí. Então, lembra que o externo seria o B e o A e o G e o H, referindo-se a essas duas retas paralelas? Então, se eu olhar de um lado, o B está do lado esquerdo e o H está do lado direito.
Então, o B e o H é um par de ângulos alternos externos. A mesma coisa com o A e o G. O A está do lado direito e o G está do lado esquerdo, ambos externos à reta paralela, então eles são alternos e externos. Agora observe a cor aí dos ângulos. A gente falou que, por exemplo, o B e o H são alternos externos. Note que eles também estão com a mesma cor. Então a gente pode, além de tudo, afirmar que eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E aí a última característica dos ângulos que nós observamos são os colaterais internos e colaterais externos. O próprio nome colaterais significa que eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá? Então, por exemplo, o B, o C, o F, o G, o J e o K, eles estão no mesmo lado, eles estão do lado esquerdo. E o restante aqui está do lado direito. Isso significa ser colateral, tá? Agora, colateral interno. Bem, quem que é interno à reta paralela aqui, ó? O F, o C, o D e o E. Mas quem que está do lado esquerdo? F e C. Então, o F e o C são colaterais internos, que eles estão do mesmo lado e internos à reta paralela. Agora aqui, o D e o E, eles são colaterais porque estão do mesmo lado e também são internos, né? Porque eles estão internos em relação à reta paralela, tá? Então, colaterais internos. Aqui eu tenho outros pares também que eu posso analisar em relação a essas outras duas retas. Agora, colaterais externos, eles estão do mesmo lado, porém externos à reta paralela. Então, o B e o G, ó, eles são externos em relação à reta paralela e estão do mesmo lado. Então, B e G são colaterais externos. A e H também, ó, eles estão externos às retas paralelas. Então, eles também, eu posso dizer que A e H, né, são, né, A e H, eles são colaterais externos, assim como outros pares aqui que a gente já se referiu na aula passada também. Então, esses foram os assuntos, ó. Importante também, antes de tudo, destacar que eles são suplementares, eles não são congruentes, eles não são de mesma medida. Observe só um par, ó, o D e o E. Eu tenho o D e tenho o E, ó, eles não estão na mesma cor. Porém, eles são suplementares. O que significa ser suplementares? Lembra lá que se eu somar o D com o E, a soma deles vai dar 180 graus. Observe o seguinte, ó, o D ele tem a mesma medida do A. Se eu somo esse D com esse A, ó, tá vendo que ele dá um ângulo de meia volta? Isso significa que é um ângulo de 180 graus. Então, se eu somo o E com o D, que são ângulos colaterais internos, ele dá 180 graus. Por isso que eu digo que eles são suplementares, mas aí eles já não são mais congruentes como são os outros ângulos, tá? Então, os ângulos colaterais internos e colaterais externos são suplementares. Bem, então isso foi o que nós vimos na aula passada. E qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, é compreender as relações existentes entre os ângulos formados por um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, a gente vai continuar essa discussão aí sobre qual a característica, né, desses ângulos que a gente observa com o feixe de retas paralelas cortadas pela transversal e resolver situações que envolvam os ângulos correspondentes, opostos pelo vértice, colaterais internos, colaterais externos, alternos internos e alternos externos. Então, hoje a gente vai colocar um pouquinho mais em prática esses conceitos que foram abordados na aula anterior. Então, você vai lá começar pelo seu registro da aula de hoje. Coloca lá no seu caderno a data da aula, ângulos em feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, parte 2, e eu vou dar um tempinho aí para você fazer essa anotação. Então vamos lá para a nossa primeira situação?
Bem, na imagem ao lado, observe que a reta T, tá aqui a reta T, ela é transversal às retas paralelas RS. Então aqui o enunciado está afirmando que RS são paralelas e T é a transversal, que corta esse feixe, né, de retas paralelas. Diante disso, identifique. Letra A, dois ângulos alternos e internos. Bem, alternos e internos. O que são os ângulos alternos e internos? Se eles são alternos, eles estão em lados diferentes da reta transversal. Tá? E agora, se eles são alternos e internos, é porque eles estão internos em relação às retas paralelas. Ó. Então, aqui eu tenho as retas paralelas. Quem que é interno aqui? O N e o A. E eles são alternos? Também são, porque um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito. Então, dois ângulos alternos e internos, A e N, ou N e A, certo? Agora, dois ângulos opostos pelo vértice. Bem, aqui está um vértice e aqui está outro vértice. Quais são os pares de ângulos opostos? Ó? O C e o A são opostos pelo vértice. Aqui o B eu não tenho um correspondente marcado aqui, então eu não vou poder dizer quem que é o oposto a B. E a mesma coisa do N e do M. Eu também não tenho quem são os opostos a ele. Então o único que eu tenho demarcado aqui é o ângulo C e o ângulo A. Então esses são opostos pelo vértice. C e A, ou eu poderia também escrever como A e C. Dois ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são os ângulos que estão na mesma posição em relação à reta paralela, as retas paralelas, né? Então, o C e o N, ó, eles estão na mesma posição. O M está na mesma posição que esse ângulo que eu não tenho a marcação. O B está na mesma posição que esse que eu também não tenho a marcação, assim como o A está na mesma posição que esse. Então, os únicos que eu posso dizer que são correspondentes, que eu tenho, né, quais são as suas letras correspondentes, é o ângulo C e o ângulo N, ó. Eles são correspondentes, eles se correspondem, né? Eles estão na mesma posição, C e N. Dois ângulos colaterais externos. Bem, colaterais estão no mesmo lado, externos estão externos em relação à reta paralela. Então, colaterais, mesmo lado, eu vou olhar primeiro para o lado esquerdo. Externo, o ângulo C é externo em relação às retas paralelas. O ângulo M também é externo. Então, o C e o M é um par, né, de ângulos aí que são colaterais externos, ó, C e M. E dois ângulos alternos e externos. Alternos estão em lados opostos, externos estão do lado de fora das retas paralelas. Então, por exemplo, o C, ele é externo. E quem mais que é alterno e externo, que estão em lados alternados? Quem que está no lado alternado em relação ao C? Esse ângulo aqui, ó, e é externo, mas eu não tenho a denominação dele. Então, eu vou olhar para o outro ângulo que é externo. O ângulo B, ele é externo. Quem que está do outro lado que também é externo? O M. Então, eles são alternos e externos. B e M são ângulos alternos, um par, né, de ângulos alternos e externos. Ok? Então, aqui foi uma situação só para a gente reforçar a característica de cada um desses tipos de posições, né, dos ângulos relativos às retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora a situação 2. Vamos prestar atenção, ó, vamos ler comigo. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, imagine lá, a gente tem o feixe de retas paralelas cortadas pela transversal. Formam ângulos alternos externos. Tá? Então, eles são alternos, eles estão em lados opostos e externos em relação à paralela, expressos em graus por 13x menos 8 graus, 6x mais 13 graus. Quais são as medidas desses ângulos? Bem, eu vou dar um tempinho aí para você copiar essa situação e resolver, e eu já volto para a gente discutir.
aí, conseguiu chegar a alguma consideração? Vamos lá. Primeiro, eu preciso, né, me fortalecer aí no entendimento da imagem, né, da representação das retas paralelas cortadas pela transversal. Esse é o instrumento que vai me auxiliar aí para eu poder observar o que eu preciso fazer. Então lá no enunciado informava que os ângulos eram alternos e externos. Então eles estão em lados opostos, né? Um está do lado esquerdo, que é para lá, né? 6x mais 13, e outro está do lado direito, que é o 13x menos 8. Além disso, informava que eles são externos em relação às retas paralelas, eles estão do lado de fora. Então aqui está a representação dessa situação. Tá? A partir dela fica um pouquinho mais fácil da gente observar o que a gente precisa fazer. Lembra que a característica dos ângulos alternos externos ou alternos internos é que os ângulos são congruentes, ou seja, eles são de mesma medida. Então eu posso afirmar que 13x menos 8 graus é igual a 6x menos 13 graus. Nossa, professora, mas não tem nada de igual aqui. Não tem ainda porque a gente não sabe qual é o valor do x. É isso que a gente quer descobrir. Tá? Então, para isso, eu vou montar uma igualdade. Qual igualdade? 13x menos 8 igual a 6x mais 13. Aí eu vou ter uma equação, ó. Tá aqui a minha equação. 13x menos 8 igual a 6x mais 13. E a equação a gente sabe resolver. A professora Suelen já reforçou com a gente resolveu também algumas situações lá na aula de proporções. Então, vamos lá. 13x menos 8 igual a 6x mais 13. Primeiro eu vou organizar aí essa equação, deixar tudo que eu tenho de incógnita, que nesse caso é meu x, vou deixar no primeiro membro. E o que não tem incógnita, eu vou deixar no segundo membro. Então o que eu fiz? Ó, o 6x estava nesse segundo membro. Ele agora veio para o primeiro membro e invertiu o sinal, ou seja, ficou menos 6x. Mas por que se inverteu o sinal? Lembra que quando eu quero tirar alguém de um membro da igualdade, eu faço a operação inversa? Então, aqui eu tenho 6x positivo. Para tirar o 6x dali, eu vou subtrair 6x dos dois lados. Então, 6x menos 6x, tirei o 6x daqui, porque dá zero. E aqui, 13 menos 6x, está escrito aqui a sentença. Agora eu tenho o 8, menos 8, tá? Eu quero passar ele lá para o outro lado. Que a gente fala passar para o outro lado, o que significa, então? Que eu vou somar 8 dos dois lados. Porque se eu somar 8 aqui, zerou. Né? Menos 8 mais 8 dá zero. E aqui, somando desse lado, coloquei mais 8. Então, resolvendo agora, 13x menos 6x vai me resultar em 7x. E 13 mais 8, 21. Mas eu não quero saber o valor de 7x, professora. Eu quero saber o valor do x aqui para poder substituir. Bem, então eu vou passar esse 7 dividindo, ou dividir dos dois lados da igualdade, né, por 7. O que eu vou obter? X igual a 3. Tá, então o valor desse meu x aqui é igual a 3, mas não foi isso que o enunciado pediu. O enunciado pediu qual é a medida dos ângulos, tá? Então nesse caso eu vou pegar um dos meus ângulos e substituir esse valor de x. Então, ó, 6x mais 13, eu vou substituir o x por 3, que tá aqui em azul. Então, 6 vezes 3 mais 13, 6 vezes 3, 18, 18 mais 13, 31. 31 graus é a medida desse ângulo. Ah, então eu faço o mesmo para o outro ângulo, professora? Eu vou substituir aqui por 3? Não precisa. Por quê? Porque os ângulos são congruentes. Lembra que os alternos externos e alternos internos são congruentes? Eles têm a mesma medida? Então significa que se aqui é 31, aqui também é 31. Mas se você quiser confirmar, né, aqui eu coloquei para vocês também a resolução, ó, 13x menos 8 igual a 13 vezes 3, o x vale 3, menos 8. Então, 39 menos 8, 31. A gente confirmou, ó, que esses dois ângulos eles têm a mesma medida, quando o valor do x é igual a 3. Tá? Se o valor do x não fosse igual a 3, aí eu não poderia nem representar essa situação, porque eles não seriam ângulos alternos e externos, muito menos congruentes, ok? Então a resposta final, portanto, a medida dos ângulos é 31 graus. Vou dar um tempinho para você registrar aí a solução.
aí, conseguiu fazer o seu registro? Bem, então vamos para a nossa próxima situação, nossa situação 3. Bem, eu tenho lá duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, imaginou? Eu tenho lá duas retas paralelas cortadas pela transversal. De modo que a soma dos ângulos agudos formados, né, vale 144. Então, a diferença entre as medidas de um ângulo obtuso e de um ângulo agudo é... Bem, antes de deixar vocês copiarem, eu vou primeiro traçar aqui as nossas retas paralelas e essa transversal. Para quem não lembra, agora é o momento de lembrar como é que a gente vai traçar as paralelas, ó. Então eu tenho aqui o esquadro, eu tenho a régua, lembra que foi o material que vocês vão precisar para a aula de hoje? Então eu posicionei assim, ó, o meu esquadro e a minha régua. Então eu posso já traçar a minha primeira reta. Aí eu vou manter a minha régua na mesma posição e vou somente subir o meu esquadro. Aqui eu demarquei a minha outra reta. Então essas duas retas, elas são paralelas, ó. Então tá aqui. Tenho duas retas paralelas. Não deram o meu nome das minhas retas, então eu não vou nomeá-las aqui. Opa, não faz isso, professor. Continua bonitinho. Tá aqui, retas paralelas. Agora eu vou traçar a minha transversal. Então, a minha transversal é a reta que corta essas paralelas, ó. Certo? Aqui são os vértices, né? Ponto de encontro dessas retas. Bem, agora, o que foi pedido? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, de modo que a soma dos ângulos agudos vale 144. Lembra o que são os ângulos agudos? Os ângulos agudos são os ângulos que medem menos que 90 graus, ou seja, as suas medidas são inferiores à medida de 90 graus. Então, observando aqui, ó, essa abertura aqui é uma abertura maior que 90 graus. E essa abertura é uma abertura menor que 90 graus. Tá com dúvida? Pega lá seu transferidor. Tá? Então, você vai concluir que essa abertura aqui, ó, é uma abertura de um ângulo agudo. Outro ângulo agudo é o próprio oposto pelo vértice, né? Porque ele tem a mesma medida. Se esse é agudo, esse também é agudo. Agora aqui, ó, também tem um outro ângulo agudo, ó. Porque esse é correspondente a esse. Eles estão na mesma posição em relação à reta. Então, se esse é agudo, esse também é agudo. E aqui o oposto pelo vértice também é agudo. Então, aqui, ó, eu vou colocar um nome, uma marcação para esses ângulos. Ó. Eu vou chamar aqui de ângulo A, ângulo A, ângulo A e ângulo A. Então, aí tá a marcação dos meus ângulos. Esses 4 ângulos, eles são ângulos agudos. Agora sim, depois que eu tracei as minhas retas paralelas cortadas pela transversal, determinei quem são os meus ângulos agudos, vou deixar você um tempinho aí para você copiar o enunciado e pensar aí na solução.
Copiou o enunciado? Fez aí a sua solução? Só reforçando, ó, que o que o enunciado está pedindo é a diferença entre as medidas de um ângulo obtuso e de um ângulo agudo, tá? Então ele quer a diferença, ó, eu vou chamar esse aqui do ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é um ângulo maior que 90 graus. Se eu determinar ele como B, o enunciado está me pedindo o quê, ó? A diferença entre as medidas de um ângulo obtuso e de um agudo. Então o que eu quero determinar é a diferença de B com A, ó, a diferença de B com A, de um ângulo obtuso com um ângulo agudo, ok? Então vamos lá, ó. Aqui estão traçadas, né, as retas paralelas cortadas pela transversal. Aqui, diferente de A, eu coloquei como alfa, né, que já é uma determinação também para ângulo, que a gente usa essas letras gregas, alfa, beta, gama, delta, para representar aí os ângulos, tá? Então aqui não tem a necessidade de eu utilizar essa marcação, esse acento ali para determinar que é ângulo. Bem, então aqui estão os 4 ângulos agudos. Eu sei que a soma desses 4 ângulos agudos me resulta em 144 graus. Ou seja, alfa mais alfa mais alfa mais alfa é igual a 144 graus. Quantos alfas eu tenho aqui? 4. Então 4 alfa igual a 144. Aí o que eu quero saber? A medida de alfa, não de 4 alfa. Então o que eu vou fazer? Dividir dos dois lados por 4, ou passar o 4 dividindo, né? Então 144 divididos por 4. Aí o que eu vou ter como resultado? Alfa igual a 36 graus. Então essa minha medida desses ângulos agudos aqui é de 36 graus. Bem, se o meu ângulo agudo é 36 e olhando para toda essa abertura aqui, toda essa meia volta, forma 180, então quanto que falta, né, de 36 para 180? Olhando aqui para o meu desenho, ó, se essa medida aqui mede 36 graus, quanto que mede essa daqui, que ao todo me resulta em 180 graus? É isso que a gente tem que pensar. Com isso a gente vai conseguir determinar quanto que vale o ângulo obtuso, tá? Então vamos lá para o cálculo. Se a alfa é igual a 36, então o suplemento, né, que suplementar é os ângulos que somados, né, dão 180, ou quanto falta para 180, então o suplemento vale 180, menos 36. Ou seja, 180, que é a meia volta, e eu tirar essa medida do ângulo alfa, eu vou obter o ângulo B ali que eu chamei, né, ou o ângulo obtuso. Então 180 menos 36 igual a 144. Então esse ângulo aqui mede 144. Somado com esse que é 36, dá 180. Mas tá, a gente fez esses cálculos, mas até agora a gente não respondeu o que foi pedido. Ele está pedindo a diferença de um ângulo obtuso para um ângulo agudo. Qual que vai ser essa diferença? Então a diferença entre as medidas de um ângulo obtuso e um ângulo agudo é o quê? 144, que é o ângulo obtuso, menos o ângulo agudo, que é 36, me resulta em 108 graus, certo? Então aqui está a nossa resposta definitiva. É muito importante, quando a gente vai resolver, né, a situação, a gente lê novamente o enunciado para entender o que está sendo solicitado, né? Porque se a gente parasse somente aqui, a gente não teria respondido o que foi perguntado, se a gente falasse só que alfa é igual a 36. Então, além de determinar o ângulo agudo, a gente teve que descobrir o ângulo obtuso e depois calcular a diferença, certo? Então, um tempinho aí para você poder fazer o registro.
E aí, fez o seu registro? Bem, então vamos lá para nossas perguntas finais, para o nosso quiz. Primeiro, classifique as sentenças a seguir como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá para a primeira. Os ângulos correspondentes são suplementares. Bem, os ângulos correspondentes são os ângulos que estão na mesma posição em relação às retas paralelas. Então eles não são suplementares, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, tá? Suplementares significa que a soma dá 180 e não é o caso dos ângulos correspondentes, tá? Então essa afirmação é falsa. Segunda afirmação, os ângulos alternos e internos são congruentes. Os ângulos que estão de um lado e outro da reta, né, internamente em relação às retas paralelas, eles são congruentes, são de mesma medida. Será que são? Essa afirmação é verdadeira, eles têm a mesma medida. Os ângulos alternos e externos são complementares. Nesse caso, complementares, para quem não lembra, é quando a soma resulta em 90 graus. Suplementares resulta em 180 e complementares resulta em 90. Então, nesse caso, os ângulos alternos e externos, ele estabelece com a mesma relação dos ângulos alternos e internos. Eles são congruentes, não complementares. Ou seja, alternos e externos, eles têm a mesma medida. Então, aqui é falso. Os ângulos colaterais internos são congruentes, ou seja, os ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal, né, e são internos, eles são congruentes, ó. Então, por exemplo, aqui na minha reta, eu tenho o 36 graus, ele está me afirmando que no caso, os ângulos que são colaterais estão do mesmo lado e são internos, ó. Então, seria esse ângulo aqui, com esse ângulo A, eu vou chamar esse ângulo de B, né? Esse ângulo B e esse ângulo A, ele está afirmando que são congruentes, tem a mesma medida, ó. Mas não tem a mesma medida, né? O ângulo B e o ângulo A, que são medidas diferentes. Então, o que eu posso afirmar? Que essa afirmativa é falsa. Eles são suplementares. Se eu fizer a soma de A com B, vai dar 180. E a última afirmação, os ângulos colaterais externos são suplementares. Aí sim, tanto os colaterais internos quanto os externos, eles somam 180 graus, a soma deles resulta em 180 graus. Então, essa afirmação é verdadeira. Segunda pergunta, na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Figura aqui ao lado, né, praticamente. R e S são paralelas. E os ângulos de medida 60 graus e 120 graus são. Então, aqui foram dados dois ângulos, ó. A gente vai observar o que eles são. Se eles são congruentes, pois são colaterais internos. Será? Será que eles têm a mesma medida? Ser congruente significa ser a mesma medida. Então aqui eu já posso cancelar essa opção porque eles não têm a mesma medida. Um é 120 e outro é 60, então já não são congruentes. Colaterais internos eles também não são. Eles são colaterais porque eles estão do mesmo lado, mas eles são externos em relação à reta paralela, né? Então aí podemos já não marcar a letra A, né? Agora a letra B. Congruentes também eu já vou descartar, porque eles não têm a mesma medida, pois são correspondentes, congruentes e correspondentes. Bem, correspondentes eles estão na mesma posição em relação à reta paralela, e nesse caso eles não estão. O 60 teria que estar aqui, ó. Se eles tivessem essas duas marcações, seria correspondente, mas nesse caso eles não são nem correspondentes, quanto menos congruentes, tá? Letra C, congruentes, pois são alternos internos. Congruentes, mesma medida, já vou descartar. São alternos internos? Bem, eles estão em lados opostos em relação à reta transversal? Não, eles são colaterais, eles estão no mesmo lado da reta. Então eu elimino aí por não serem congruentes e muito menos alternos e internos. Suplementares, letra D. Suplementares, pois são colaterais internos. Bem, eles são colaterais, mas eles são internos? Eles estão internos à reta paralela? As retas paralelas não estão, né? Eles estão externos às retas paralelas. E letra E, suplementares, pois são colaterais externos. Aí sim, eles são colaterais e externos, né? Então, a soma deles dá 180 graus, por isso que eles são suplementares, ok? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Bem, então o que nós aprendemos aí na aula de hoje? Nós aprendemos a explorar os ângulos entre retas paralelas cortadas por uma transversal, por isso que a gente denominou aí como parte 2 da aula. A gente continuou essa investigação, essa exploração aí dos ângulos
formados, né, pela reta paralela cortada pela transversal, e também resolvemos algumas situações que solicitem descobrir o valor de um determinado ângulo de acordo com a propriedade a que ele se aplica. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos encontramos na próxima aula. Até mais!